Boa noite, povo de Deus. Não, você não está vendo errado. Tá faltando um. Tá começando. Era para ele falar, né? O meu, o seu. O nosso. Pode. Pois é, o rapaz está faltando e a gente vai ter que cortar pelo menos. É um rapaz de muita responsabilidade. Uma diária dele, é. Né, cantora? É meia. Tá, vamos fazer meia isso hoje. aí, tá certo. E hoje, a nossa convidada é tão ilustre, mas tão ilustre, que eu não tenho nem condições de apresentá-la. Então eu vou deixar para o nosso presidente dos auxiliares fazer a apresentação da nossa convidada. A única coisa que eu gostei é que eu sou, né, porque ela terminou me honrando aí, presidente dos auxiliares do estado de Alagoas. Do estado de né? Alagoas, justamente. Mas agora tem que explicar. Agora tu né? explica. Presidente por todo lado da esposa do presidente, né? Presidente dos auxiliares, né? Esse auxiliar há 35 anos, graças a Deus. Muita responsabilidade, né? E quando você falou que uma honra muito grande hoje, sinceramente eu não esperava, né? Irmã Vaninha, conhecida como Irmã Vaninha, Sim. Esposa do nosso presidente, com muita alegria, presidente José Osvaldo Nunes de Lima, da Assembleia de Deus. Ela também que preside alguns grupos, né? E vai falar algumas coisas muito, muito interessantes. Mas eu vou passar a palavra para a cantora, né? Voltar para ela aqui, né? Irmã Vaninha, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite, né? Amém. É uma honra, realmente, falei, é uma presença ilustre. E a gente sempre começa pedindo para que o nosso convidado se apresente, né? Porque as pessoas conhecem a Irmã Vaninha, a mulher do pastor Osvaldo, que organiza ali, que toma conta, né, das mulheres do Farol. Mas quem é a Irmã Vaninha? De onde ela veio? Onde ela nasceu? Qual a formação? Se apresente para o nosso público. A paz do Senhor para todos. Eles estão aqui dizendo que é uma honra muito grande a Irmã Vaninha, Eu quero dizer que eu sou amiga, irmã. Para mim, o conceito maior meu é ser amiga e irmã. Não é? Eu sou de Arapiraca, né? Nasci até os 12 anos, estive em Arapiraca. E meu pai foi para Penedo, transferido como pastor. Ele foi para lá. E em Arapiraca eu já servia ao Senhor recitando. Naquela época não tinha muito. Com assim, 9, 10 anos, 11 anos. Sim. Não tinha muito assim, esse trabalho com criança que se tem hoje, com faixa etária. As crianças eram como se fosse um adulto pequeno. Mas mesmo assim, eu gostava muito dos trabalhos da igreja, escola dominical, recitar, gostei muito e recitei muito lá em Arapiraca. E depois fui para Penedo e já com esse convívio com adulto, aí eu fui trabalhar com meu pai, com criança, com adolescente, com jovens. E fui cantar no coral, lá tinha um coral que meu pai era o maestro, era o pastor e o maestro. E desenvolvi o trabalho com meu pai, depois nós fomos a Palmeira dos Índios. Em Penedo nós passamos 4 anos. E em Palmeira dos Índios nós passamos 6 anos. E depois meu pai foi para a colônia de Leopoldina, passamos 3 anos e meio lá, foi onde eu casei. O meu esposo era de Palmeira, mas eu casei em Colônia Leopoldina e dei prosseguimento aos trabalhos com ele. Tô tentando fingir costume aqui. Eu tô tremendo mais do que o normal. Mas dá vontade, né? Então, Irmã Vaninha, a senhora nasceu num lar evangélico? Sim. Quando eu nasci, meus pais já eram crentes. Pai, mãe e a família mesmo. A filha de pastor já nasce trabalhando na obra do Senhor, né? E geralmente sempre no departamento infantil que começa. Sim, E a senhora com mais ou menos 10, 12 anos, a senhora já sentia que tinha alguma chamada para a obra, alguma chamada específica dentro da igreja? Não, era assim, um voluntário. Que vinha mesmo de dentro, mas não tinha esse pensamento. Não tinha essa convicção inserida por algo ou alguém, né? Era só servir ao Senhor. Daí, a partir do momento
que a senhora, quando foi que a senhora percebeu que ia casar com um pastor? Então... Pensou nisso quando adolescente? Mas né? acho que ele não era pastor ainda, não. Não. Mas eu já assim, profetizei lá na frente. Né? Uma visão, né? Visão. Mas é assim, a princípio, eu não queria, entendeu? Casar com o pastor, seja qual for. Por quê? Então, porque a gente vê, assim, o ambiente de casa pastoral, como é assim, trabalhoso, e esse olhar do povo, entendeu? Essa cobrança. E eu queria, assim, ter uma vida, vamos supor, servindo ao Senhor, que toda a vida eu gostei, porém, sem ser, assim, pastor. Não queria. Eu não vou provocar muito, não. Mas, assim, então, para não querer, né? A senhora deve ter sentido, quando criança, algumas dificuldades, o pai pastor, vendo a mãe acompanhando, toda a família acompanhando. Esse sofrimento, não sei se eu posso falar essa palavra, mas essas dificuldades, Sim. Né, fez com que a senhora chegasse nesse momento de pensar, não, só não quero casar com o pastor. Queria casar com um crente, Sim. que fosse bem dedicado na obra, porém que não tivesse essa chamada de igreja. Eu falava de igreja, não, mas que fosse bem dedicado na obra, entendeu? Mas que tivesse uma vida profissional, independente de igreja. Então, acho que a senhora, quando falou isso para Deus, não especificou, né? Aí Deus, quando colocou lá no pendrive dele que foi processar, se ela quer casar com um pastor, dedicado na obra, tal, com o pastor. Encaixou o pastor Orisvaldo na... Foi, acho Olha que foi, só, viu? Pode ter sido isso. Então, aí depois eu fui observando que só me aparecia pessoas com chamada, entendeu? Só aparecia pessoas com chamada para ser pastor. Todo mundo que se aproximava... A gente via que tinha esse chamado, percebiam. assim. Aí eu fui observando isso e, assim, não teve como fugir. E quando chegou a vez de ver meu esposo, né? Agora ela abriu o sorriso agora, né? Aí quando foi diferente, né? Ele já tinha uma chamada, já vivia envolvido. E assim, é como se o Senhor falasse, é esse. É esse aí. É esse. Você me pediu um dedicado, um bem Sim. crente, dedicado, é isso aí. É esse aí. Mas Senhor, pastor, vai ser pastor. Não, você não colocou isso na frente, e aí eu já processei esse aí. E foi qual a cidade? Foi Palmeira mesmo? Foi em Palmeira. Eu conheci ele em Palmeira, ele é filho de Palmeira dos Índios. Só ele era crente na igreja, família não. Da família, só ele? Só ele. E ele conseguiu vencer na oração. E o pai dele foi crente, e quando faleceu estava crente, era muito crente. E a avó, conseguiu ganhar a avó dele, a família do meu esposo. Hoje não, ela tem mais um conhecimento, mas naquela época ser crente era a coisa horrível, né? Você era como se fosse crente e fosse polvinho. Era tudo, né? Era bode, era polvinho, era pobre. Era. Hoje não, hoje é status. Hoje é status, né? Hoje é status, Minha mas mãe, naquela época era difícil. Minha mãe conta que tinha épocas, né, que eram atacados na rua, jogavam farinha, nos domingos. Kelly, meu avô, ia evangelizar. E eles eram atacados, eram xingados. Hoje é status, realmente. Hoje é status, mas naquela época, nos anos 80, 70, 80, era muito difícil você ser crente. Só se tivesse uma chamada de Deus mesmo. Caso contrário, não suportava, assim, tanto preconceito. Né? Muito. Irmã Vânia, meu pai não é pastor, ele é presbítero, né? Mas ele tem assim, a gente já andou muito, né, nos estados. No nosso podcast passado, a gente conversou com um filho de pastor, ele relatava sobre a dificuldade de quando você é criança, né, das mudanças, você está se acostumando aqui, daqui a pouco vai para outra cidade. A senhora sentiu isso quando era na adolescência, talvez na infância? É interessante isso. Eu não senti. Depois começou a ser normal para mim. Essa... Vai sair... Né? Cada um tem uma reação. Né? Vai sair daqui. Eu já ficava animada. E olha que
tinha, e toda vida eu tenho, né, esse relacionamento com as pessoas. Eu nunca tive problema, entendeu, de adolescência, de inimizade. Eu nunca tive. Mas quando fala, meu pai chegava em casa, dizia, nós vamos sair daqui. Já começava logo a me organizar. E queria ir logo. Eu não tive. Né? Cada ser humano, cada pessoa tem um tipo de reação. Eu estava pensando nisso no carro vindo para cá. Que tem pessoas que têm a facilidade de encerrar os ciclos muito fácil e ir para o próximo passo. Sim, sim. Eu não tenho essa facilidade de encerrar ciclos. Eu demoro um pouquinho para poder me habituar com aquilo ali. Mas que bom que a senhora sentiu essa facilidade. Sofre menos, né? Quem tem esse jeito, essa facilidade, sofre menos. Quem é mais apegado, sofre mais. E é assim, quando Deus manda, quando a nuvem vai andar, então vamos andar. Aí a senhora conheceu o nosso pastor, casou. Sim. E aí, como foi quando ele virou pastor? Então, eu estava ensinando. Na época, eu era professora e trabalhava numa escola. E nós íamos casar e ficar lá em Colônia Leopoldina. Estávamos com a casa já alugada e nos organizando. E quando foi um mês antes, eu casei em março, e em fevereiro o pastor Pereira fez um convite a ele para trazê-lo aqui para o Pinheiro. De Colônia para o Pinheiro? Para o Pinheiro. Ele ajudava meu pai. Ele ajudava meu pai lá em Colônia. Aí ele veio para o Pinheiro e nós casamos e já viemos aqui para Maceió. Eu morei lá no Tabuleiro e tive meus 2 primeiros filhos lá no Tabuleiro. Onde hoje é o abrigo dos idosos, tinha 4 casas de pastores. Morou o pastor Eronildes, morou o pastor Alexandre, o pastor Wilton, e nós morávamos também ali. E ali nasceu meus 2 filhos primeiro. E quais foram os municípios que vocês iniciaram? Sim, aí ficamos aqui 3 anos e meio no Pinheiro e depois nós fomos para Delmiro Gouveia. E lá nós passamos 10 anos e 6 meses. Porque eu lembro do pastor Osvaldo Delmiro Gouveia. Sim. Construímos aquela igreja, né? Aquela igreja que tem hoje lá, que é grande para a época, assim, foi um desafio. E Deus nos deu a graça de ver ela construída. O nosso estado, ele é um estado pobre, digamos assim, não é um estado desenvolvido. Sim. Hoje em dia, nós temos talvez mais facilidade de conseguir arrecadar para construir igrejas. Mas que eu imagino que naquela época não era dessa forma. Muito difícil, muito difícil. Nós não tínhamos ajuda nenhuma. Foi construída... Naquela época não tinha, não. Aquela igreja de Delmiro Gouveia, ela foi construída com o dinheiro dos crentes, com os recursos dos crentes. Deus... Os desafios. Eu sou cunhado de pastor, sobrinho de pastor, sou sobrinho do pastor Adelmo. Sim. Adelmo do Fernandes do Espírito Santo. Conheci, lá de Arapiraca conheci. O seu minha tio também, meu irmão tio, Fernando também tinha um... O tio Antônio, que faleceu no acidente. Sim, pronto, esse. Né? Eu pensei que você ia falar, sou sobrinho de pastor, sou pastor e sei a dificuldade. Não, eu como presidente dos auxiliares... Eu tenho uma noção, mais ou menos. De vez em quando eles pensam em me afastar do ministério. Eita, meu Deus. Não, afastar não, me aproximar do ministério. Vaninha, mas me diga uma coisa... A senhora, em algum momento, passou pela cabeça que seria a esposa do presidente da Assembleia de Deus no estado de Alagoas? Não. Nunca passou? Nunca. Assim, isso para mim foi surpresa. Muita surpresa. Não tinha na minha mente. E assim, foi como eu cheguei. Agora sou esposa do pastor presidente. Como Vaninha, normalmente a gente dá uma parada assim no programa quando chega alguém importante. Você quer fazer agora? Aí a gente vai fazer isso. Foi medo que ele teve de perder o salário. Pode ser, porque a gente vai cortar medo da disciplina ele teve. A senhora não dá para esconder, né? Ele chegou, não, pode mostrar. Pode mostrar. E eu já cheguei olhando que a taça mudou, né?
É porque as coisas tá aqui. vendo? A gente recebeu a irmã Vaninha, não ia botar uma xícara nessa mesa, né? Não é possível. Agora, vamos lá agora, o meu, o seu, sim, ele tá pedindo falta. Desculpa atrapalhar, mas eu tava assistindo a abertura desse podcast e eu sabia que a abertura não ia prestar sem mim. Então vamos abrir Vamos fazer, vai então? lá. Eu Então não tá achei recomeçando muito cagado. agora. Então tá recomeçando agora o meu. O seu. O nosso Pode. E antes Pronto. da irmã Vaninha voltar, Beleza. eu quero dizer que hoje a gente tá recebendo aqui do nosso podcast uma pessoa que faz parte da minha infância, pela amizade que a irmã Vaninha e o pastor Osvaldo têm com meu tio Wilton. Eles fizeram parte da minha infância, né? Eles estavam na minha apresentação lá em Coruripe, na apresentação dos Trigêmeos, então tê-la aqui na nossa mesa. Ah, é Livre trigêmeo. pequenininho. É sim, livre pequenininho. Então, ter a senhora aqui na nossa mesa hoje é um privilégio. Eu estou muito feliz em recebê-la aqui no nosso pod. Ah, muito obrigado. Eu fico honrada com vocês. A gente tá tendo uma alegria muito grande receber a irmã Vaninha aqui. Agora parece que a abertura que a gente fez não valeu, né? Deixa Não ele valeu. se enganar, achando Deixar se que enganar? ficou diferente. Vamos deixar, né? Eu vou deixar com que o público vá. É com vocês. Vamos seguir. Bom, rapaz, tem um papo muito legal aqui com a irmã Vaninha, esposa do nosso pastor-presidente, pastor Osvaldo Nunes de Lima. E assim, sabe, irmã Vaninha, esses dias eu venho pensando muito, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, sem querer babar, puxar o saco de A, B ou C, mas assim, a nossa igreja está diferente, entende? Uma das coisas que eu vejo muito no nosso presidente é uma coisa que nós como crentes, nós criticávamos, eu vou dizer o que é, e hoje eu vejo o pastor Osvaldo colocando em prática algo que a maioria dos crentes comentavam. Por exemplo, as pessoas pensam que fazer missão é só ir para o exterior. Tem gente do lado da gente precisando de ser evangelizada. Tem um município que não recebeu ainda o evangelho. E hoje a gente vê o pastor Osvaldo dedicadíssimo a essa obra missionária no nosso estado, tem se preocupado em levar para outros países, mas tem também tido a mesma preocupação de evangelizar o estado, e eu expresso aqui a minha alegria de tê-lo como pastor, tê-lo como presidente, e tem feito a grande diferença aí nas nossas igrejas, as construções, as reformas, o padrão, porque eu criticava isso. Dizia, pai, não é possível que a gente vai ter uma igreja que às vezes tem coisas tão básicas e não tem. Vai abrir uma igreja e não tem, por exemplo, um banheiro decente, não tinha. Era feito de qualquer jeito no passado, né? Mas óbvio que também tem que considerar que o passado é o passado, né? É. E aí eu observo muito isso. E quero expressar a minha gratidão a Deus por tê-lo como pastor. A nossa igreja, ela tem tido um papel muito atuante na ação social, né? Sim. Toda vez que eu vou ali para o Aprígio, a gente passa, aí o Edson fala, aqui é o Quedes, aqui é a irmã Vaninha, que está trabalhando aqui. E eu sempre vejo os relatos no curso de missão, as fotos. Eu queria que ela falasse um pouquinho para a gente do projeto Quedes e dos outros projetos que a senhora encabeça, que tem sido referência na ação social, cuidando do povo. Para quem não conhece, conhecer e participar também. Boa. E também, irmã Vaninha, dizer o seguinte, se antes a senhora pensava em fazer, realmente colocar em prática algum trabalho social nesse nível, para ajudar crianças. É assim, toda a vida eu gostei, entendeu? De cuidar das crianças, até assim, os menos favorecidos, entendeu? Porque tem pessoas que já tem alguém que cuide, mas tem pessoas que ficam lá no recanto, não é sem ajuda. Mas assim, com essa dimensão que nós estamos, assim, também não era meus planos. E até essa semana eu estava pensando, meu Deus, o Quedes está crescendo numa dimensão assim rápida. Porque quando eu fui trabalhar e pedi ao Senhor um nome, o Senhor me deu esse nome, Quedes, que é uma das cidades de refúgio. Né? Eu ia perguntar exatamente Sim. por que do nome Quedes, né? Pronto, aí o Senhor me deu o nome e a gente foi correndo atrás para poder começar. E Deus falou claramente de mim, dentro de mim. Eles precisam de conhecimento. Então, eu não fui voltado só para cestas básicas. Isso é necessário.
Até Perfeito. porque a gente atrai as pessoas. Quem é que não quer uma cesta básica, né? E principalmente nesse período que nós estamos vivendo. Porém, o alvo maior do QEDES é transmitir conhecimento, tanto espiritual, religioso, como conhecimento secular. Por sinal, lá no Perfeito, irmã Vânia. Aprígio, nós estamos com Perfeito. um grupo de adolescentes, mas a gente está com as crianças também, a partir de 8 anos, ensinando o espanhol. Porque a visão da gente é, eles precisam fazer vestibular, eles vão fazer o Enem, e a gente sabe que isso é difícil. Até para uma pessoa... Que nem muitos têm acesso, né? Não tem. E nós estamos com a nossa irmã Adélia, ela está nos dando assim, esse apoio. E também com 2 missionárias que era de Honduras e do Chile, também dando esse apoio. A irmã Adélia é formada. E eles, assim, eles amam, sabe? Aprender, a gente vê que eles querem aprender. Porque não é interessante a gente ficar só dando cesta básica sem abrir a mente. Coisa linda, perfeito, E irmã como Vânia. todo e qualquer trabalho social, há desafios, né? Sim. Qual é o maior desafio que vocês encontram hoje? Além de manter, porque um trabalho social também custa dinheiro e é caro. Se encontraram, né? Então, Encontraram qual Isso. foi o primeiro Qual foi- e agora. E qual é o maior desafio que vocês O enfrentam? desafio foi o local, entendeu? O local para mim foi... Por sinal, a gente tem trabalho no Portelinha. Agora, quando eu vinha, a gente vinha resolvendo uns problemazinhos, porque a gente tem... Não é só no Aprígio. O Aprígio é a sede, mas nós temos no Pau d'Arco, amanhã é o dia no Pau d'Arco. Sim. Onde é o Pau d'Arco? O Pau d'Arco é ali perto do Reginaldo. Feitosa, ali, achando Feitosa. Então, o Pau d'Arco é uma carência muito grande, sabe? É o local assim, que mais precisa. E as pessoas não têm conhecimento, nasce, vive ali e precisa também de cestas básicas para lá. Nós ganhamos umas cestas básicas o mês passado e distribuímos, e esse mês nós tivemos que comprar. Eu agradeço a Deus, eu quero até agradecer aqui em público, que tem muitos irmãos que nos ajudam. O trabalho é feito com a nossa igreja, é muito bonito. Com a ajuda dos membros, dos irmãos. 10, né? assim, R$10, R$20, R$50, e eles vão dando e a gente vai comprando e juntando. Esse mês, né? esse mês nós compramos as cestas. Não foi uma cesta grande, mas é assim, um empurrãozinho. Claro. E além das cestas, nós, a cada 15 dias, a gente dá um sabão, um sabão em pó, uma pedrinha de sabão, detergente e papel higiênico a cada 15 dias. Imagine, são 100 mulheres. São 100 mulheres. 100 mães. São 100 mães atendidas. 100 atendidas. Lá ou aqui no Pau d'Arco? São geral. no Pau d'Arco. No Pau d'Arco. No Portelinha. Você conhece Portelinha? É lá em cima, Portelinha, né? Por trás do Estáquio. Não, eu confundi. Não Portelinha precisa conhecer. Precisa conhecer. É muito carente. Irmã Vânia, a senhora falou e eu fiquei muito, muito feliz, muito emocionado, inclusive, porque eu também não sou muito fã da questão da cesta básica, da esmola. Eu falo logo no sentido pejorativo mesmo, da esmola. A gente dá, como por exemplo, a gente faz isso lá na Jatiú, que eu sou responsável por isso na nossa igreja, mas assim, eu sou assim... A menina dos meus olhos é o conhecimento. Sim. É dar uma profissão, é dar um conhecimento. O conhecimento é o principal instrumento de formar cidadãos. Né? E isso, agora, uma outra pergunta. Quantas pessoas trabalham hoje no Projeto QEDES? Ô, produção, tem como a gente botar, não tem? No rodapé aí, o endereço, o Projeto A cara do QEDES, né? produtor. Tem sim. Nós, então, Pau d'Arco, Portelinha,
Selma, que não é Selma, é um local que antigamente era chamado Inferninho. Repara daí, você tira. Então, mas os crentes mudaram para Nova Canaã. Sim. Ah, já ouvi. Você já ouviu, né? Mas Nova era Canaã. Inferninho ali. Isso, mas sabe que os crentes são muito criativos, né? Exatamente. E eles mudaram, nós estamos lá também. E no Ângelo Martins, por sinal, agora à noite, o Ângelo Martins funciona à noite. Que é na Jatiuca, não é isso? Que é na Jatiuca. Ângelo Martins, quem fez aqueles primeiros trabalhos ali foi a gente. Foi, né? Eu e um diácono, juntamente com o grupo de visitadores, né? De evangelização da Jatiuca, foi que a gente entrou naquela área ali da Ângelo Martins, ficamos fazendo um ponto de pregação e depois o pastor Moreira, na época, autorizou, alugou a casa, a gente alugou a casa. Sim. E foi derrubando e foi fazendo a igreja. Hoje é uma congregação. Nós estamos com um problema no Ângelo Martins, porque a igreja é bem pequena, você sabe. E lá a carência é grande. Eu falo, não bota mais gente, não dá, porque a gente, entra uma família, é mais despesa e a gente não pode. Entendeu? Sufocar, né? E depois a gente não ter condições de manter. Perfeito, meu pai. Então, aí eu falo, gente, mas assim, a gente vê a carência do povo. Então, lá no Ângelo Martins, eu estou orando ao Senhor para aparecer um local, uma casa, porque é assim, a gente faz todo o trabalho na igreja e é muito pequeno. Pequenininho. Muito, muito, muito. E não tem assim como você desenvolver o trabalho que é o QEDES. Porque o QEDES, ele, como eu lhe falei, ele também ajuda com artes, artesanato, entendeu? Então a gente ensina crochê, bordado, entendeu? Vagonite, ponto cruz. Sim. A gente ensina pintura. Você precisa ver elas pintando e é uma coisa que elas gostam, sabe? E a gente o espaço lá é pequeno para isso. Vaninha, inclusive, se precisar de um professor de canto, nós temos aqui o irmão Ariel, que ele dá aula. Eu diminuí o preço, né? Eu cobrava 15 mil. Agora é zero. Eu diminuí para 10 mil. É interessante que lá no QEDES, a pessoa, quando chega lá, diz, não, eu sou voluntário. Aí, trabalho voluntário, total, 100%. 100%, que bom. 100% voluntário. Irmã Vaninha, e como todo o trabalho social, ele ajuda, principalmente na nossa igreja, não só o lado espiritual, mas também o conhecimento de crochês e tudo mais. E normalmente esses trabalhos sociais são feitos em comunidades que a gente sabe que apresentam diversas realidades, né? E eu não podia deixar de citar nesse episódio que a gente está aqui com uma esposa de pastor, né, que dá conselho para esposas, para as mulheres, e também uma psicóloga, né? Sim. E essa semana, infelizmente, por trabalhar no jornalismo, a gente teve que noticiar que um rapaz de 16 anos, né, ele matou os pais e a família depois que eles negaram, tirou o telefone dele porque ele queria jogar. E os pais tiraram o telefone dele e ele foi lá e matou toda a família. E eu acho que a igreja, nesse lado social, ele ajuda muito nessas realidades, né? Porque a gente termina apresentando uma outra realidade e ocupando, né? Apresentando a cultura, apresentando o crochê. Então, esse lado social é muito importante. E a senhora, como psicóloga e como presidente também dessa parte social da igreja, pode falar um pouco sobre isso pra gente, né? Lá nós temos... O que se encontra, né? No dia a dia, né? Com certeza, essa realidade. Com certeza vocês já viram muitas situações. Chega lá, adolescente de 13 anos que se corta, né? Que a gente se corta e a gente sabe que por trás desses cortes tem uma história, né? A gente sabe disso. A gente tem um atendimento psicológico, por sinal, estava parado, mas a partir de terça-feira nós já vamos estar atendendo. Não sou eu que atendo, nós temos psicólogos lá que faz esse trabalho às terça-feira. Lá no Aprígio, nós atendemos dia de sábado e dia de terça-feira. Dia de terça-feira é reforço para as crianças, a gente dá reforço e também atendimento psicológico. Teve algum testemunho desse que lhe marcou muito, né, nessas situações de social, irmã Vaninha? Vários. Nós temos crianças
E terça-feira mesmo, a gente fica, meu Deus, nos ajuda. Chegou a hora, né? Porque nós voltamos para o culto à noite. E quando é umas 3h, 3h30, a gente chega cedo para dar o lanche, o café da manhã e o almoço. Aí depois dá um lanche e manda eles ir para casa. E um disse assim, não, eu não vou não agora, eu vou limpar, me dê uma vassoura para limpar, me dê. Aí a irmã deu a vassoura a ele, aí ele limpou, né, lá. Aí depois disse assim, eu quero ficar aqui, eu não quero ir para casa, eu quero ficar aqui. A gente não tem condições de ficar, né, há mais tempo. E a gente, se tivesse condições, a gente ficaria. A gente sabe que ele está querendo um refúgio. A estrutura não comporta, né? Não. Para pernoitar. Não, porque não tem, nós não somos, não assalariamos ninguém. Então é voluntário. Então a gente não tira o direito das pessoas também. Tem funcionário no projeto ou são todos voluntários? Todos voluntários, 100% voluntário. Na cozinha, nós temos umas cozinheiras top, entendeu? Dia de sábado, o almoço é top mesmo, entendeu? A gente fazer um podcast. A gente é crente, comida. vai lá em comida. Não ser voluntário, Teve a primeira vez, teve um que falou assim, eita, é comida de rico. Isso marca a gente, né? Sim. E é comida normal, que a gente come feijão, arroz, carne. Mas a gente vê que eles gostam de estar lá. E Pau d'Arco, que é amanhã, a gente vê assim, a carência das crianças. Eles gostam de estar lá. Eles comem assim... É quase assim, não dá mais, mas eu quero comer. A gente vê tem que ter estrutura para trabalhar. Esses trabalhos sociais, essas instituições que atendem no aspecto social, ela é exatamente pela carência, né? A falta da presença do Estado. E quando eu falo Estado, entenda município, Estado e União, né? O Estado federativo, ele é ineficiente, né? Ele é inoperante, ele é ausente das comunidades, por isso que tantas crianças sem uma educação ou sem uma educação de qualidade, sem a arte, sem a música. Sim. Sem nós ensinamos outras. Violão, já tem vários jovens que tocam na igreja, que aprendeu lá, tanto no Portelinha como no Aprígio. E o pastor Lailton também lhe dá uma parcela muito boa, ensina música. E nós temos lá um grupo que toca flauta. Quer dizer, a gente vai estimulando a eles. A igreja termina assumindo essa parte social que era de obrigação do poder público. O nosso né? presidente, pastor Osvaldo, ele sempre fala sobre isso. Algumas vezes eu já ouvi ele falar que o próprio Estado não sabe, não tem conhecimento da importância social das igrejas evangélicas. Mas você acha que realmente não sabe ou não quer? Acho que é falta de interesse. Não tem interesse. Pode ser as duas coisas. De falta de conhecimento, total. Você torna mais fácil de manipular quando não tem conhecimento. Sim, é isso aí. Sim. A gente dá aula também de cidadania. E assim, um círculo a gente faz e debate. Muito bom. E a gente fala e elas colocam as necessidades. E eu já vejo em vários grupos assim, a diferença de quando chegou a mente. Verdade. E agora? Em 2012, eu fiz um trabalho na rua, em frente à igreja Assembleia de Deus em Benedito Bentes, Bela Vista. E lá eu consegui diversos exemplares da Constituição e peguei e reuni o pessoal e falei do artigo 5º da Constituição. Então, assim a gente vai formando cidadãos. É a igreja fazendo muitas vezes o papel do Estado. Sem o Estado investir absolutamente nada dentro da igreja. Como a senhora falou, os próprios membros é quem investe, é quem bota a mão no bolso para conseguir realizar eventos e
eventos sociais no nível, por exemplo, do QEDES, né? Aí tem uma outra pergunta que é um pouquinho, não sei, um pouco desagradável, mas eu vou fazer assim mesmo. Quando a senhora se tornou corajoso. esposa do presidente, a senhora percebe ou não percebeu que pessoas se aproximam por interesses, por outros interesses? Eu prefiro não perceber. Gostei. Prefiro eu acho não perfeita. Perceber. Eu falo isso às vezes para as pessoas, eu prefiro não perceber. Sim. Prefiro achar que todo mundo que se aproxima Sim. da gente Quer ajudar porque, de verdade. É porque quer se aproximar porque gosta da gente. Sim, sim. Né? Muito bom, Isso gostei. é importante. Prefiro não perceber. A gente vive melhor, né? Sim. Menos tranquilo. armado, fica mais desarmado para não foge do a alvo. vida. Né? Não foge Outra do coisa, a nossa igreja, ela não tem a pessoa da pastora. Sim. Né? E todo mundo conhece a esposa do pastor como esposa do pastor, esposa do pastor. Em algum momento a senhora se sente pastora, a senhora acolhe, pastoreia, se sente assim como pastora, mesmo que não seja algo formal, mas tem esse sentimento? E como sem interromper, como tem gente que não sabe o motivo, a senhora poderia explicar por que na nossa igreja não tem pastora. Que é uma curiosidade de muitas que não é da nossa igreja, que fala, não tem pastora na Assembleia? Não tem. Qual é o motivo de não ter? Então, a Bíblia, ela não dá fundamentos nenhum para esse ministério de pastora. Quando a gente é realizado na vida, isso não é problema, porque tem muita gente que não é realizado, e aí fica querendo essa nomenclatura. E assim, quando a pessoa quando a pessoa é realizada, não precisa de nomenclatura para trabalhar. Não, não é isso que vai fazer você crescer, entendeu? E é baseado nessa fundamentação que a Bíblia não tem, porque muita gente fala, mas Raquel, ela era pastora, mas ela era pastora de ovelha. Ela não era pastora no sentido nosso de igreja, de chamado. Não era. E tem gente que tem uma carência, que me chama de títulos. Isso é muito sério. Eu me sinto muito bem em ser chamada mulher de Deus. Amém. Aí, para mim, eu já estou realizada. Entendeu? A senhora é presidente da... assim, eu sou presidente do Ministério Feminino. Então, eu trabalho com as mulheres da igreja, entendeu? E então, essas mulheres são esposa de pastores? De um modo geral. Esposa de pastores, tanto da capital como do interior. E também com as irmãs do Círculo de Oração, as dirigentes. Nós temos uma reunião todo mês. Toda segunda, terça-feira do mês, nós temos uma reunião com as dirigentes de Círculo de Oração. Dirigente, diretoria do Círculo de Oração. Mas tem muita gente que vem porque gosta de estar ali, a igreja fica cheia. Mas essa reunião é um culto ou ela trata de outros aspectos administrativos? Trata dos assuntos administrativos. Entendeu? É como se comportar. A gente sabe que... Do pastor, sim. Diretrizes, né? As diretrizes, sim. E temos uma reunião dia de domingo, primeiro domingo de cada mês. Eu acho, assim, a coisa mais linda, porque elas vão para a escola dominical. Tem delas que passam direto, vêm aqui para o Farol, para participar da reunião. A gente termina 4 horas, porque à noite elas vão para o culto. Eu acho, assim, eu fico, só Deus faz isso, sabe? Graças a Deus. E assim, a senhora foi, como a gente já sabe, esposa de pastor há muito tempo, né? Teve, acho que são 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos, já avó e tudo mais. Me conta o desafio aí, porque o pastor Orisvaldo foi por muito tempo um pastor de campo, né? Sim. E aí tem esses desafios de hoje tá aqui, amanhã tá em outra cidade. Como é que foi esse desafio para criar 3 meninos e na época
em cidades Se for distintas. 3, igual os Se for trigêmeos, que três, eram igual abençoados. Eu tô aqui com a minha família estruturada nessa cidade, daqui a pouco meu marido vai precisar se mudar para outra cidade para começar um novo pastoreio, uma nova reconquista. A pergunta também que eu quero saber, assim, dos 3, Sim. tinha uma que dava mais trabalho, outra mais acho que é a Jafe, que quietinho. tava aqui atrás. Ó, a Jafe já olhou ali. Foi aqui, deu mais trabalho. Quem era assim o Eu mais vi a cara dela, abençoado? quem era, Luísa. Mas é interessante isso, essas perguntas que surgem assim, mas eu não via problema nisso, eu Rapaz. sabia colocar cada coisa no seu lugar. Vou tocar na irmã Mani e tocar em mim. Não vi, assim, problemas, né? Quando dizia, vamos viajar, Glória a Deus. eu já estava com a mala pronta. Eu passei uma época que eu já deixava a mala de viajar pronta, porque quando dizia assim, vamos viajar, a gente já estava de mala pronta, sabe? Foi Deus, eu não atribuo isso a mim, não. Eu atribuo que Deus estava no controle, controlando todas as coisas. Mas nessas não mudanças, tive os problema. meninos não sentiam dificuldade não dessa readaptação? Sim. Quando eu saí de Delmiro para São Miguel dos Campos, eles ficaram revoltados, porque eles estavam com 11, 12 anos. Aí as amizades. E, mãe, para que a senhora Colégio, vai? Para que a senhora vai? Pai, só vai sair daqui porque a senhora quer e não sei o quê. Vamos, meu filho. E fiquei orando ao Senhor. Eu sempre entreguei essas coisas para Deus. E eu, Senhor, o que é que eu faço, Jesus? Quando eu morei em Palmeira dos Índios, eu aprendi música e toquei na banda de Palmeira dos Índios. Toquei lá 6 anos. Meu pai passou lá 6 anos. Então, o Senhor me deu, assim, abriu minha mente. Ensina a música, ensina eles a tocar e agora conquistar eles, fazer com que eles gostassem. E comprei instrumento e ensinei música a eles e a outros adolescentezinhos. Eles foram fazendo amizade. Por sinal, a banda de São Miguel dos Campos, eu tive a graça de Deus de ser quem fundou. Glória a Deus. Então a banda de São Miguel, São Miguel dos Campos Campos, foi fundada exatamente pela irmã Vania. Sim, tenho lá Coisa boa. filhos que aprenderam comigo, que hoje os filhos deles já estão tocando. Maestra. Já estão tocando e estava lá com a gente. Eu fico feliz Que bom. com isso. Fico muito Que feliz. bom, glória a Deus. Eu hoje vou deixar uma mensagem aqui para os nossos seguidores, né? E tá aí, você talvez não tenha percebido, mas ficou a mensagem: eu prefiro não perceber. E aí a própria Bíblia ensina a gente a aprender a representar. Não perceber de repente até um próprio exercício, né, da inteligência emocional, para que a gente sofra menos e saiba se conduzir diante, sim. Como liderança, como pessoa, né? Fica aí a mensagem: eu prefiro não perceber. Falando em inteligência emocional, a gente vive num cenário que a depressão e a ansiedade tem sido um dos maiores vilões para a nossa geração. Eu queria perguntar à senhora, eu notei uma diferença na igreja pós-pandemia, né? Em várias denominações. A senhora sentiu também essa diferença, assim, de alguns mais frio na fé, outros com mais vontade de estar na igreja? Eu vi vários relatos de pastores de outra denominação que teve uma grande evasão, né, da igreja pós-pandemia. Como é que a senhora lidou com isso também, da depressão e ansiedade, de cuidar, né? Porque eu acho que houve um volume muito grande, a senhora como psicóloga, de ouvir mulheres de pastores preocupadas, ansiosas. São 2 perguntas, no caso, né? Do volume de pessoas com depressão e ansiedade, se a senhora trata elas, e se a senhora sentiu essa diferença da igreja antes e pós-pandemia. Antes, parece que as pessoas estavam como que dormindo, desapercebidos. Sou crente, basta estar com a Bíblia, mas
depois da pandemia, eu vejo as pessoas com mais interesse nas coisas da igreja. Eu vejo, eu observo isso, Glória sabe? a Deus, Mais vontade amém. de vir, de trabalhar, entendeu? E agora, com os sinais que a gente está vendo, tem muita gente acordando daquele sono. Glória a Deus, entendeu? amém. Porque era como se a igreja, as pessoas estavam a igreja é um local que eu vou porque De não tem costume. outro canto. Rotina. Uma rotina, assim. Mas hoje eu já vejo diferente. Eu vejo o período da pandemia, Coisa boa, glória o a período Deus. da pandemia, que foi suspenso tudo, mas ficou grupos de irmãs nas igrejas, a gente orientava como fazia para não criar problema. E Deus ouviu as orações. Glória a Eu Deus. sinto que o povo está mais voltado para Deus. Amém. Eu Agora, sinto. voltando para a ansiedade, eu vejo que antes da pandemia, eu falo que a gente não, a Assembleia, mas nós crentes, a gente endemonizava muito, né? A depressão, a ansiedade e tudo mais. E eu acho que depois da pandemia, a gente passou a tratar e olhar essa doença com outros olhos. Como doença. Como doença, como a gente precisa, a galera, as pessoas precisam Se de cuidar. cuidado e a igreja pode dar esse cuidado também que essas pessoas precisam. A senhora notou essa diferença realmente? Sim, sim. A igreja, ela se preocupa muito em dar palestras. Então, no Dia da Mulher, o Dia das Mães. Então, essas palestras esclarecem, faz a pessoa sentir. Porque, assim, psicólogo é para louco, né? A gente ouvia Ainda muito. tem esse preconceito, né? Tinha. Mas hoje a gente já está observando um avanço. E todas as igrejas, elas têm esse cuidado de dar palestras, entendeu? E as palestras são voltadas para isso, ansiedade, depressão, cuidado, relacionamento. Então, a gente vê que o povo realmente está absorvendo as palestras. E a gente fica feliz com isso. Graças a entendeu? Já chega as pessoas perto da gente e contam o problema, porque você sabe que crente toda a vida foi cismado Sim. com as coisas, né? Mas hoje a gente já vê uma abertura. Isso é bom, ver esse avanço e esse cuidado, Sim, né? sim. É uma doença muito séria, né? Que mata muita gente. E eu vi Sim. uma colocação bem interessante, assim, porque tem gente que confunde, né? Quem é cheio do Espírito Santo pode ter problema de depressão? Aí a pessoa respondeu. E quem é cheio do Espírito Santo não tem dor de dente, não tem dor de barriga? Não tem Porque câncer, a não tem depressão nada? é doença. É É doença, sim. E assim, Precisa ser tratada como todas as outras doenças, sim. né, irmão? Como não se tinha esse conhecimento, aí é demônio. Aí quem é crente não pode ter depressão. Mas hoje já se tem um conhecimento. Se a senhora quiser deixar no finalzinho, a gente vai pedir que a senhora deixe um versículo, uma palavra, assim, de alguns segundos ou um minuto, e a senhora já vai pensando aí. Mas eu tenho uma outra pergunta aqui, bem curiosa. Eu fico olhando o pastor presidente e fico perguntando, me perguntando, e já tive vontade de perguntá-lo, quando eu tiver uma oportunidade vou fazer isso, onde é que ele encontra tempo para fazer, ler, sabe, trabalhar, atender. Mas não é essa a pergunta. A pergunta é, como é que é? Que horas ele chega em casa, como é a vida? Ele viaja muito, ele tem que estar no farol, ele tem que estar atendendo no gabinete, ele tem que ler livro, ele tem que ir para palestra, para abertura de eventos nacionais, internacionais. Como é que é? Ele dorme quantas horas por dia? Ou não dorme? Isso é uma curiosidade muito grande. Né? Ele foi estruturado desse jeito. Ele, desde criança, que ele é muito dedicado na igreja, ele era da igreja católica, né? E ele não era um católico nominal, ele era praticante de verdade, entendeu? E logo cedo ele começou a trabalhar, na época tinha o trabalho de menor, né? Tinha o trabalho de menor. E ele já trabalhava, mas 5 horas da manhã ele estava acordado para ir para a missa, lá em Palmeira dos Índios. Então, ele não ia para o trabalho sem que primeiro fosse para a missa. Então, 5 horas da manhã, o pastor Osvaldo ia para a missa. Sim, isso com 14 anos. E depois da missa ia trabalhar. Voltava para casa, tomava um cafezinho e ia trabalhar.
Então, ele trabalhava com quem? ele trabalhava numa loja com o pai dele. O pai dele era o gerente de uma loja lá em Palmeira dos Índios. Era uma loja de um senhor chamado Liberalino. Certo, mas isso não se compara hoje à rotina dele hoje. Sim, Que é então muito ele superior. foi estruturado nisso. Entendi. Então, está entendendo? Ah, E Foi ser ler. preparado para Vou isso. pegar a sua deixa e vou Sim. transferir. Você imagina para o pastor a correria, imagina para a irmã Vaninha. Auxiliadora do Ministério do Pastor, Pois é, mãe, coordenadora, avó. Como teve ter agenda dificuldade, para né? isso, né? Teve dificuldade de se adaptar, de saber que o marido vive viajando, vive trabalhando, pouco tempo em casa. A senhora se adaptou a isso? Também foi estruturada, foi preparada para isso? Também. Acho que Deus une, né? Sim. A gente não tem esse problema de carência, de presença. A gente não tem, porque tem esse lado, né? Se casa com uma mulher que é carente da presença do marido, atrapalha. Entendeu? Mas nós fomos sarados. Ô, amor. Se liga aí, vai. Se ligue. Porque às vezes ela fica me chamando, eu tô lá, né? Porque Sim. eu sou quase pastor lá na Jatiuca. Meu Deus, você está muito corajoso hoje, viu, Ariel? Eu auxilio lá o meu pastor Jaziel Buarque. Um abraço pro pastor, a irmã, nossa pastora, a irmã Ana, né? É um grande auxiliar no pastor. Mas também eu acho Exatamente. também que tem um detalhe. Que lá eu fico, só um pouquinho. Eu lá fico vem igual ele. o teu pastor, o pastor Herman. Sim, Eu acho sim. muito bonito quando o presidente tá atendendo o pessoal do lado direito, o pessoal do lado esquerdo, e o pastor Herman fica assim, ó, lá, né, assim, ó. E eu tô aprendendo, eu fico Tá igualzinho aprendendo. lá com o pastor Jaziel, Sim, enquanto sim. ele tá atendendo. eu fico Então, lá. é um detalhe que eu acho que é muito importante, que mais do que quantidade é a qualidade do tempo. Qualidade, sim, sim. Porque eu acompanho muito as histórias da Jafia, do Guná, e eu vejo que tem os cultos em família, a Sim, escola sim, dominical, temos. o pastor Isvaldo com os netinhos, então é muito disso, né? É. Não é a quantidade do tempo, mas a qualidade da família reunida Sim, junto. dia de domingo, as minhas noras e os meus filhos, eles vão à escola dominical. E como eu já tenho uma estrutura e agora eu quero que eles também seja estruturado. Então é assim, domingo todo mundo almoça lá em casa. Entendeu? Tá, os filhos, Vão para noras e nora, netos, todos netos. almoçam lá? Aí eu procuro fazer algo diferente, entendeu? Mas Uma quase coisinha nunca o pastor presidente diferente. tá, Dá um né? tempo de qualidade com a família. Né? A gente faz tudo para o domingo. Ele está lá. Ele está. Quando viaja, ele viaja depois do culto Doméstico. doméstico. Ele viaja depois. Então a maioria dos domingos ele está em casa. Ele está em casa, a maioria. Agora, de vez em quando, falha, mas a gente já sabe. É que eu estou pegando tudo isso, irmã Vaninha, que eu estou me inspirando aqui para levar pra minha casa, esposa, levar para casa. Mas, amor, vambora. Não pode, amor, pastor tem que ser assim, pastor tem que estar na igreja. Eu vou né? contar algo interessante. Eu estava grávida da Jáfia. E nós estávamos em Delmiro Gouveia. Olha, isso. Tinha um rapaz, o Jailson, não é? Eu dizer o nome dele, que ele, sabe, então, ele era professor e quando terminava a aula, aí ele vinha para a igreja para o pastor Osvaldo pregar para ele. Aí ele vinha, mas ele deu muito trabalho para ser crente. É que ele era muitas perguntas. Questionador, né? Sim, eu grávida, com os 2 meninos pequenos no carro, esperando. E muitas vezes, a gente saía da igreja 1h da manhã. Os meninos dormindo no banco, eu grávida da Jáfia. Tá vendo, minha filha? Ela já nasceu na missão. E aí quando foi um dia, ele chegou, aí disse, graças a Deus, ele aceitou Jesus como Salvador. Graças E a eu Deus. fiquei feliz
também porque eu ia sair desse martírio de estar em... Aí eu falava, mas menino, tu desse muito trabalho. E esse viu? cabra tá crente? Tá crente. Boa. Graças a Demorou Deus, assim. valeu a pena, né? Jailson, Ainda é Jailson. valeu a pena. Graças a Deus. A gente Graças a Deus. Tá encaminhando para o final já, né? Vamos pedir para a irmã Vaninha deixar uma palavra para o... Isso, irmã. Mas rapidinho, irmã Vaninha, rapidinho assim, como a gente fala para alguém, com carinho, que ele não tem a chamada, uma vocação para determinado serviço na casa de Deus? Isso é complicado. Sem magoar, né? Porque, Vamos fechar o programa. porque Não quer falar comigo isso. olha, se não tiver chamada, sai. Mais cedo ou mais tarde, Eu sai. acho que eu tenho sai. o dom da música. O Amém. problema é que muita gente me atrapalha. E Mas eu tenho o dom da música. Aí tem os cantores e as cantoras que ficam atrapalhando a realização desse ministério. Entendeu? Amém. Tá entendendo? No Mas- próximo episódio, você vai abrir. No próximo episódio, você vai abrir esse podcast cantando. Irmã Vaninha, deixa uma palavra Olha só. para o pessoal de casa que nos acompanha nesse podcast, uma palavra de fé, de esperança para a senhora. Um minuto. O Senhor, nosso Deus, eu ontem, até essa palavra eu li ontem no círculo de oração. Nós temos também o círculo de oração, que está uma bênção de Deus. Glória a Deus Deus. tem operado maravilha. Eu ontem, no círculo de oração, eu li Hebreus 13:6. E para mim, assim, eu vinha lendo já durante a semana esse versículo. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Amém. Então, o Senhor é quem nos ajuda. Lutas vêm, dificuldades vêm, pensamentos negativos, às vezes, quer nos tirar, mas com confiança você vence. O Senhor é o nosso ajudador. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigada, irmã Vaninha. Amém, amém. Viu? Amém. Foi bênção, viu? Amém, muito bom, amém. bate-papo muito bom. Quer concluir? Amém. Já que você não abriu, fecha. Já que eu não abri. Gente, o que falar do episódio tá igual, tá aqui. E do episódio de hoje, né? Irmã Vaninha, mais uma vez, sou muito grata a Deus. Por a senhora ter parado a sua agenda, que eu sei que é disputadíssima. Eu disse, já vou ter que ir pro joelho, não é possível. Pra você arrumar um tempinho da sua mãe, mas estou muito feliz em recebê-la aqui. Como eu disse, você faz parte da minha infância e eu louvo a Deus por a senhora ter topado, ter vindo aqui. E volte Amém. mais E vezes. Eu volte mais estou vezes. feliz, E pastor seja presidente, feliz. queremos o senhor aqui também, viu? Por favor. E você que nos assistiu, curta, compartilhe. Agora tá no próximo. E a gente te espera de hoje a 15 aqui no canal. Deus abençoe vocês, viu? Tchau, tchau. Beijo!